noite. Mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40. Primeiramente, claro, agradecer vocês que nos acompanham aí todas as segundas e quintas-feiras. Agradecer nossa equipe, Gabriel Pupim, Edson Mascoli, Pedro Henrique, João Paulo. Agradecer os nossos apoiadores que nos dão força, que devido à força deles a gente está aqui trazendo cada episódio diferente para vocês, levando um conteúdo diferente. E claro, hoje está recebendo a historiadora a Nainora Maria Barbosa de Freitas. É isso? Falei certo seu nome? Falou correto. Uma alegria estar aqui para falar nesse podcast e principalmente ser recebida por uma pessoa tão alegre em tempos tão difíceis. Quando você é recebido alegremente assim, é muito bom. Ô Nainora, eu tô meio tímida, é professora de podcast, gente. E o padre Pedro não me avisou isso antes, né? Além de ser historiadora. Nainora, a gente te trouxe aqui na realidade para falar de um livro que você está lançando no próximo dia 12 de março, que leva o nome de Padre José Lafayette de Godoy. É isso? É exatamente. O livro é uma contribuição grande do Padre Pedro para a história de Batatais, recuperando aquilo que foi uma parte da trajetória da então matriz, agora santuário do Bom Jesus da Cana Verde. O título do livro é Padre José Lafayette de Godoy e o projeto de criação da Diocese de Batatais. Que bacana. O lançamento é dia 12 de março, né? Tá próximo já, mas vamos dar uma adiantada. O que você traz nesse livro? O livro é incrível, eu sou suspeita para falar, obviamente, né? Mas o livro tem 4 capítulos. Um desses capítulos é dedicado só à cidade de Batatais, então acho que é importante, por isso que eu falei que é uma contribuição importante para a história da cidade, não apenas do Santuário do Bom Jesus. E no livro eu venho contar a trajetória do Padre Lafayette aqui em Batatais e como que ele idealizou fazer esse projeto para instalar a diocese, a instalação de uma diocese aqui no que era então a paróquia do Bom Jesus da Cana Verde. Então, esse projeto foi lançado e enviado à Secretaria de Estado do Vaticano em 1903, então há mais de um século já. E o esforço dele para que isso acontecesse foi muito grande. Então, ele reuniu as pessoas mais importantes da cidade e elaborou um projeto, anexou muitos documentos que vêm nesse projeto, que vêm aqui anexados ao livro, e são os textos que eu trouxe do Arquivo Secreto Vaticano. Na realidade, esse livro, a ideia deste livro é porque na nossa região aqui, os arquivos de São Paulo e de Ribeirão Preto e mesmo de Batatais, não tinha nada sobre esse projeto. Então, quando eu escrevi minha tese de doutorado, eu me deparei, projeto de criação da Diocese de Batatais, como assim? Onde é que está esse projeto? E eu não encontrei ele no Brasil durante as minhas pesquisas. Quando eu estive fazendo pesquisa lá no Vaticano, foi tão emocionante, porque a primeira pasta que eu abri, e eu contei isso para o Padre Pedro naquela ocasião, a primeira pasta vinha exatamente Projeto de Diocese de Batatais. Lá no Vaticano? Lá no Vaticano. Eu confesso que as lágrimas escorreram quentes e grossas, porque era um pleno verão romano, faz muito calor em Roma, não? E as lágrimas escorreram a ponto de tanta emoção que o meu colega de pesquisa, que era um francês, naquele tempo tudo era permitido antes da pandemia, décadas atrás, apoiou a mão no meu braço e falou que alegria. Por quê? Ele já sabia desse seu ele não sabia, porque ele viu que eu havia encontrado uma documentação extremamente importante para a minha pesquisa. No decorrer da escrita da minha tese de doutorado, eu não usei uma parte da documentação. E é ela que agora está aqui neste livro. Era isso que eu ia te perguntar, né? Você começou a pesquisa para esse projeto de doutorado, e daí como é que surgiu? Você já tinha ideia lá atrás? Pô, eu vou deixar separado. Nada disso. Para sair no livro ou não? Isso aqui foi uma parte da pesquisa que eu não usei, e a convite do Padre Pedro,
Então a ideia veio do Padre Pedro. A ideia veio do Padre Pedro. De falar. O responsável por essa obra é o Padre Pedro. É ele que te instigou. Ele que me convidou para escrever essa obra. Então ele é o grande responsável por essa obra estar agora como uma grande contribuição para a história da cidade de Batatais. Porque para além da Igreja Católica, eu estou contando de um momento da história, porque um padre, ele nunca é só para aquela crença, ele dialoga com a cidade. E sem contar também... Neste caso específico, em que ele elaborou um pároco da época, que era o padre Zé Lafayette Godoy, elaborou um projeto para criar uma diocese, ele precisou dialogar com toda a comunidade para que isso acontecesse. Era exatamente isso que eu ia falar. O padre, na realidade, ele não é, concordo contigo, ele não é só ali para cuidar da questão religiosa, né? Ele acaba contribuindo para o desenvolvimento daquela comunidade, daquela região, daquela cidade, né? Exatamente, foi isso. O projeto do Padre Lafayette era um projeto que levava até o Vaticano as ideias do seguinte: olha, nós estamos muito longe do bispo. Daqui até São Paulo, estava muito longe do bispo. A igreja estava mudando sua sistemática e criando dioceses no interior de São Paulo. Então ele falou, olha, de repente a gente cria uma diocese aqui em Batatais, porque junto com o bispo vem escolas, junto com o bispo vem uma série de outras questões. Naquela época, inclusive, editoras vinham, jornais. Sim. Isso é muito importante, porque junto com o bispo, você tem um processo de alavancar a localidade. Vem asilos, vem hospitais, casas de caridade, creches, sempre vieram junto com os bispos um incentivo para essas ações acontecerem. E com o Padre Lafayette não foi diferente. Ele veio para Batatais, ele promoveu uma série de ações como reformas na matriz, e isso é que, de fato, nos leva a pensar qual o papel destes padres diante de uma comunidade. E mais ainda no caso específico dele, né? Porque ele tem duas etapas. A primeira etapa da preparação do projeto. O projeto consta anexo no livro com a lista de abaixo-assinado da comunidade. Da comunidade aqui local. Não posso contar quem é que assinou. As pessoas precisam comprar o livro e ler, né? Tem tudo no livro. Tem tudo aqui. Mas já está me dando um gostinho. O projeto está aqui, anexado. Legal. Algumas partes no decorrer do livro e outras partes no final do livro. Então é muito interessante porque vem a lista de assinaturas das pessoas que contribuíram para que esse projeto chegasse até o Vaticano. Inclusive, quem ajudou a escrever o projeto, que era um membro proeminente, de destaque da sociedade batataense. Além de trazer, né, essa história e de fato levar para quem não conhece, o livro ele também nos proporciona uma forma de viajar, né, de imaginar como era aquela época, como é que o pessoal vivia em sociedade, como que a igreja ela participava da sociedade, né? Sim. O livro consta de 4 capítulos. No primeiro capítulo é a vida do Lafayette de Godoy até chegar no estado de São Paulo, porque ele era de Minas. É isso que eu te perguntar, de onde ele é natural? Ele é natural de Minas, de Araguari. Ele teve uma vida de destaque, inclusive foi deputado antes de chegar aqui. Antes de chegar em Batatais. Antes de chegar em Batatais. Depois, capítulo 2, eu vou tratar do Padre Lafayette, pároco de Batatais. Então, como é que foi a luta dele pelos interesses da igreja? Como é que ele chegou aqui? O que ele encontrou? O que eu acho interessante do livro também é que pouco se fala, né? Sim. A gente tem alguns padres que passaram por aqui que a maioria conhece, que se falaram muito, mas tem muita gente que passou por essa e contribuiu para a sociedade batataense. E é bacana esse teu registro, né? Então, o capítulo 3 é o projeto de Diocese de Batatais e o capítulo 4 é um capítulo menor que vai falar dele depois que ele foi embora de Batatais. É um capítulo só para fechar o livro aqui, né? Então, o livro, ele trata especificamente desse contexto todo, que são quase 10 anos. Ele chega em 1901, vai embora de Batatais em 1909, então nessa mais ou menos uma década eu vou falar disso, mas eu vou falar do antes e do depois. Sim, sim. Mas o miolo
são esses quase 10 anos dele aqui. E por que o lançamento agora? Em 2022. Ele já estava pronto, veio a pandemia, como é que foi essa história? Ele já estava pronto, então nós estamos com esse livro para ser lançado há 2 anos. 2 anos já, essa preciosidade A pandemia guardada. chegou e foi cancelado, nós estávamos com tudo pronto para lançar, veio o fechamento das cidades e aí nós tivemos que cancelar. Quem comprar o livro vai ver exatamente lá na ficha catalográfica que o livro está pronto desde 2020. Desde 2020. E a ansiedade, como é que ficou? Guardei a ansiedade. Porque é uma pérola, uma riqueza. Guardei a ansiedade, respirei fundo e falei tudo a seu tempo. Tudo no seu tempo. O e agora padre, tá com certeza, o padre José Lafayette de Godoy está intercedendo para que isso aqui seja de fato um momento propício para lançar e falar sobre essa obra em pleno mês do aniversário da cidade. Eu achei que foi proposital o 12 de março, né, Batatais, ela comemora a emancipação política em 14, e achei que esse livro ele estava terminado agora, né? Então já faz 2 anos que ele está ali guardadinho, e vocês preparando, veio a pandemia, e essa joia guardada em 12 de março deste ano, se tudo não, vai ser o lançamento na Câmara Municipal, é isso? Na Câmara Municipal. Na realidade, não era só eu que estava ansiosa. Padre Pedro e as pessoas que contribuíram aqui com esse livro. Houve várias pessoas que trabalharam na parte de correção de texto, tratamento das fotografias. O livro tem várias imagens de Batatais antigo. E essas imagens, como elas são centenárias, elas precisaram, igual que a documentação, de um tratamento para serem impressas. Então, eu sou muito grata à professora Clarice Bumonati e ao marido dela, o Gaspar, que fizeram um tratamento especial para esse livro. Essas relíquias, né? Sim. E o Padre Pedro foi, de fato, o grande mentor desse projeto. Foi graças a ele que nós estamos recuperando uma parte importante da história de Batatais. Sim. Porque a população de Batatais precisa conhecer quem são as suas referências identitárias, quem lutou pela cidade, quem é que fez projetos visando com que a cidade pudesse ser conhecida fora do âmbito de Batatais. Então, evidentemente que muitas pessoas podem até falar, mas o livro é de um padre. Está muito acima disso, né? Disso. Tem muita história. Nós estamos falando da história da cidade. Nós estamos tratando de uma história mais ampla, de uma história que dialoga com com a história de Batatais, com as pessoas que moravam aqui, com os projetos destas pessoas que sonharam com essa diocese. Só para ter uma ideia de uma coisa, por exemplo, muita gente em Batatais confunde esse projeto de diocese com o que aconteceu na década de 1930. Não tem nada a ver. Essa matriz que nós temos atual não era a matriz daquela época, e nós temos foto da matriz daquela época, uma matriz maravilhosa. Não era desse jeito. Não era desse jeito. Nós estamos tratando de um outro processo da história de Batatais que é anterior ao que nós temos agora no santuário. Que bacana. E as pessoas confundem muito. A diocese foi lá. Não, não tem a ver com o projeto, que houve uma nova tentativa na década de 30. E esse projeto foi novamente abortado, ele não teve seguimento. Sim. Então, esse aqui é um projeto de 1903 que foi enviado ainda para o Papa Leão XIII, ele faleceu, tramitou-se com o Papa Pio X e depois não deu certo, porque a igreja optou por outra cidade. Sim. Que foi a cidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? Mas a importância da documentação que está aqui, contando da região... Historicamente falando também, né? Porque ele conta da região, ele vai contar de Batatais, mas ele não conta só de Batatais. Ele fala o que tem em Batatais, ele coloca, por exemplo, tem uma passagem que é... Aí, estou dando um spoiler. Não, por favor, faça isso. Ele vai fazer uma fala sobre o clima de Batatais. Então, ele coloca sobre isso lá no contexto do livro para explicar
por que a diocese tinha que ser feita aqui. Que legal. E nessa época nem se falava de Ribeirão Preto ainda. Ribeirão Preto veio depois. Gente. É que teve um acontecimento no meio do caminho que impediu que Batatais fosse diocese. Isso tudo está contado no livro. Eu ia até pedir para você adiantar, mas se eu pedir, aí eu tiro a graça, né? Não, as pessoas precisam ler o livro. Se eu contar tudo, as pessoas não vão ficar curiosas. Nessa época, que o jovem cada vez mais, com a questão da modernidade, a questão do avanço da internet, que eu acredito que veio sim para somar, é lógico, mas o jovem ele vai perdendo o costume e o hábito de ler. E aí a gente tem uma relíquia dessa, uma riqueza dessa nas mãos, você estiga à vontade, você está contando a história, eu estou louco para pegar esse livro e começar a ler. Dia 12 de março vai ser aberto ao público ou só para convidados? Vamos falar um pouquinho mais aí, sobre esse lançamento. A gente sabe que a pandemia está aí ainda, né? A gente está seguindo todos os protocolos, a gente está aqui de máscara nesse episódio, mas ele vai ser aberto ao público? Como é que vai ser? Ele vai ser aberto ao público, claro, gente. Nós estamos na pandemia, todos nós aqui no estúdio estamos de máscara, tem que salvaguardar as pessoas mesmo, mas ele vai ser aberto ao público. Então, o pessoal que tiver interesse, qual que vai ser o horário? 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Batatais. E mais uma vez eu estendo o convite para toda a população, para você que nos acompanha. Não precisa ser só de Batatais, não. Pode vir de fora também acompanhar. Pode vir de fora. Eu vou falar das várias cidades que o padre passou. Que legal. Então, ele passou por várias cidades da nossa diocese. Não trato só de Batatais, eu trato também das outras cidades, do momento em que ele passou pelas outras cidades da diocese. Então ele passou por Sertãozinho, estou contando uma das cidades, né? Tem mais, fala mais. Vou falar mais uma, São Simão. São Simão também. Isso. Então é importante a gente pensar isso, né? Porque na realidade, quando nós tratamos de um personagem biografado, a gente faz escolhas. O que contar no biografado? Sim. Fica sempre muita coisa para trás. Eu gostaria de escrever outro livro agora. Sim, é sempre que eu tenho outra visão do meu biografado aqui, que é o Padre Lafayette de Godoy. A gente faz escolhas de uma narrativa. Sim. Então você tem um fio da meada para contar aquela narrativa. Só para ter ideia, eu fui parar no Arquivo Público de Belo Horizonte pesquisando sobre o biografado. Que ele era mineiro, né? Porque ele era mineiro. Então, e ele foi deputado. Sim. Então eu precisei ir lá. Tinha sua importância na história. Sim, eu precisei ir lá. Depois, outro local que eu fui pesquisar foi o Arquivo da Cúria de São Paulo. Por quê? Porque toda a nossa região pertencia à Diocese de São Paulo. São Paulo, não é que nem hoje, né? Não, hoje pertence a Ribeirão Preto. Sim. Hoje pertence a Ribeirão Preto. O santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde pertence a Ribeirão Preto. E a Arquidiocese de Ribeirão Preto. Então, eu precisei ir a muitos locais por onde ele andou, aqui na região. Sim. Né? E 2 das cidades foram essas, para pesquisar. Tem mais. Muitos jornais, recortes. Por exemplo, como é que ele, mineiro, veio parar na Diocese de São Paulo? Os trâmites disso aí, o que levou e os padres envolvidos nessa transferência dele para São Paulo, era uma grande figura aqui da nossa região, um monsenhor da nossa região, que trouxe ele para cá. Trouxe ele para a Diocese de São Paulo e depois ele veio parar aqui na nossa região. E tudo isso, quem ficou curioso como eu, é só no dia 12 de março, a partir das 10 da manhã, na Câmara Municipal de Batatais, que será lançado. Você já sabe o preço do livro, aonde vai encontrar? O livro nós vamos encontrar na Secretaria do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, aqui em Batatais. O livro vai estar disponível aqui no santuário. Que bacana. Tá? É só chegar na secretaria, no horário comercial da secretaria, que ele vai estar disponível lá. E na Câmara Municipal vai ter a possibilidade de já comprá-lo? Vai ter a possibilidade de comprar lá na Câmara Municipal também. Nós vamos fazer essa sessão por lá, não só de lançamento, mas também disponibilizando o livro para as pessoas que quiserem adquirir lá na hora. Autografado? Autografado. Bacana, bacana. Nainora, professora, historiadora, que bacana falar com você e eu desejo muito sucesso. Aliás, esse livro já é
um sucesso. Só de você falar me deu uma vontade de ler. O Pedro tá lá operando a técnica, ele também tá com o olhinho assim, porque eu sei que ele gosta também. Eu acho que é isso, é um pedacinho da história do Padre Lafayette, mas também um pedacinho da história de Batatais, uma história que poucos conhecem, e eu tenho certeza que através dessa sua obra vai ficar eternizado para nossa, não só para a população, mas para o mundo inteiro, né? O livro tá lindo, eu sou suspeita para falar, mas o livro tá muito bonito e foi assim, sou muito grato ao Padre Pedro por ter me convidado para esse projeto. E é um projeto de sucesso, porque nós estamos recuperando uma parte da memória e da identidade da cidade de Batatais. Por meio do biografado Padre Lafayette, nós estamos contando parte da memória. Ele, inclusive, é nome de rua em Batatais, não? Então, as pessoas não conhecem, precisam conhecer um pouco mais a história da cidade. Ele é nome de rua. Por que ele é nome de rua? Porque, de fato, ele teve uma importância para essa cidade. Exatamente. Mais uma vez, então, recapitulando, 12 de março, lançamento do livro Padre José Lafayette de Godoy e o projeto da criação da Diocese de Batatais. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do livro e falando um pouquinho dessa história. Dia 12 de março, 10 da manhã, na Câmara Municipal de Batatais. Se você não puder, a partir do dia 12, aqui na Secretaria da Igreja Matriz do Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Nainora, obrigado, tá? Mais uma vez. Leva o nosso abraço para toda a sede de Ribeirão, né? Eu sou de Patrocínio Paulista. Mas está em Ribeirão agora, ou não? Eu moro no meio do caminho. Nas ruas. Então, leva um abraço para toda a região e é um prazer enorme. Eu gostaria de Otimão, através do nosso podcast, através da plataforma Batatais 10, colocar à sua disposição, não só para a divulgação desse lançamento, mas posteriormente, que você precisar da gente aqui, a gente está sempre à disposição, porque além da gente adorar trazer histórias, trazer a nossa história, a nossa raiz, a gente adora novidades também. Obrigado, viu? Eu é que agradeço essa oportunidade, principalmente porque nós, historiadores, precisamos também da mídia para divulgar nossas pesquisas. Eu agradeço em nome de todos os batataenses, agradecendo o Padre Pedro também aqui, que nos acompanha, que também é um dos mentores desse livro. E mais uma vez eu lembro você, 12 de março, às 10 da manhã, lançamento na Câmara Municipal de Batatais, tá bom? Semana que vem tem mais edição do nosso podcast, a gente agradece o carinho de vocês, que sempre nos acompanha. Você já sabe, gostou aí do nosso episódio, é só você curtir, compartilhar, enviar para os amigos, que toda curtida, todo compartilhamento nos ajuda sempre. Agradecer a nossa equipe, Gabriel Pupim, Edson Mascoli, Pedro Henrique, João Paulo, a nossa rede de amigos e, acima de tudo, vocês. Obrigado, até semana que vem.